E apresentar a Agatha, né? Claro, Agatha Cooper, eu não sei falar direito seu nome. Kuiper. Corrija, sou péssimo em holandês, enfim, ainda chego Sem lá. problema, não. E, então, a Agatha é a nossa convidada de hoje para falar sobre empreendedorismo feminino no mundo, tá? Então, a Agatha vai falar um pouco sobre uma palestra que ela preparou, né, há um tempo atrás, para falar do Sebrae, né? Uhum. E é focado nas mulheres, mas principalmente nesse empreendedorismo ao redor do mundo, né? Não só focado nas mulheres na Holanda, né? Que a Agatha tá na Holanda, para quem não sabe, mas de mulheres que empreendem ao redor do mundo, né? Então eu acho isso bem legal porque abrange outros países também, né? E você também trabalha com pessoas que estão em outros países, né? Porque você faz assessoria Uhum. e tudo, né? Então, vou falar um pouquinho de você, tá? A Agatha é economista, pós-graduada em planejamento estratégico, mestrado em qualidade e produtividade na gestão, atuou como consultora na Sebrae e desde 2012 reside na Holanda, onde presta serviços de consultoria na Prefeitura de Amsterdã e a Câmara do Comércio da Holanda, apoiando estrategicamente pequenos empresários no crescimento e estruturação de seus negócios. Mas o seu foco atual é mais o feminino, digamos assim, o empreendedorismo feminino, ou isso é uma outra área do seu trabalho à parte? Não, na verdade, eu atendo a todos, né? Não só as mulheres, também aos homens, né? Aos empreendedores de uma forma geral. Tanto quem está começando o seu próprio negócio, e que quer entender um pouco mais como as coisas funcionam na Holanda, né, na questão da abertura da empresa, na parte dos impostos, da administração, que é diferente do Brasil, claro, né? Então a pessoa quer entender e quer andar certinho, né? Porque aqui, apesar de tudo ser baseado na confiança, a gente sabe que depois não tem desculpas para dizer que não sabia, né? Então, Tá. essa preparação inicial a nível fiscal e de entendimento, né, de como as coisas funcionam, da própria abertura ou mesmo da manutenção da empresa depois, da administração da empresa, eu apoio, né, eu ajudo, eu oriento. Mas também as pessoas que estão começando e querem fazer um planejamento, né, porque você sabe que é importantíssimo já É, começar da maneira certa, porque depois, né, tem gente que depois é que vai ver que devia ter se planejado melhor, devia ter definido melhor o público-alvo, feito uma pesquisa de mercado para ver como é que ainda mais um outro país, né? E você estando em um outro país, a questão do planejamento é mais importante ainda. Então, eu ajudo as pessoas nessa parte, a parte financeira do plano de negócio, que também é outra questão. Às vezes as pessoas têm ideias, mas na hora que vai colocar no papel e vai ver, não é viável, não traz o retorno esperado, e aí vai fazer o quê? Vai brincar de empreender? Né? é, Vai ser só um hobby? Não, se quer ser só um hobby, tudo bem. Mas se quer levar a sério, então realmente tem que fazer um planejamento, inclusive financeiro, que é uma das partes do plano de negócios, né? E além disso, ajudo também os empresários holandeses, brasileiros, que já têm a sua própria empresa, né? E não importa também outros países, né? Porque eu domino o italiano, então também tem clientes da Itália, na Espanha, mas assim, que precisam melhorar a estratégia de mercado, né? Precisam estar fazendo um crescimento, buscando um crescimento, uma ampliação, ou mesmo uma mudança de rumo. E aí eu ajudo a analisar esses cenários, né, a pensar no futuro, a ter a visão de futuro e definir objetivos, metas, e tudo isso muito em cima da minha experiência que eu tive no Sebrae, né, que são 20 anos de Sebrae. E foram muitas empresas, né, que passaram, assim, pouco por não, mim, hein? É. muita coisa. A gente tinha cerca, assim, por volta de 30, 40 empresas por ano que a gente atende, imagina, né, em 20 Caramba, anos. Então, assim, é muita muito gente, chão. muita empresa de tudo quanto é área, né, de todas as áreas, segmentos e tal. Então, essa minha experiência eu consegui trazer para o meu trabalho aqui na Holanda também. Felizmente, eu falo bem holandês, né, além de outras línguas.
E aí, como empreender é muito parecido, né, em todos os locais, a nível de planejamento, tem que ter o mesmo planejamento, independente se é no Brasil, se é aqui, se é na Itália, se é na Espanha ou outro lugar, tem que a metodologia do plano de negócio é a mesma, né? Então a questão é só a língua. Que Entendo. muda, né? E as burocracias também, né, Agatha? Não, aí é outra parte, né? Tirando o planejamento, é a questão, claro, que aí a legislação é totalmente uma outra coisa, né? Falo por experiência própria, porque eu morei em 3 países diferentes e cada um é uma coisa diferente. Tem que ir Isso se sim. adaptando e realmente uma consultoria, uma pessoa que apoia, realmente é fundamental nesse processo, né? Como é o teu trabalho, né? Então, eu acho que o pessoal que está aqui na Holanda, principalmente, mas mesmo que estão em outros países, eu acho que é bem importante ter esse acompanhamento do seu trabalho aí, né? Bom, a gente fez um roteirinho, assim, mais ou menos, que é o que normalmente a gente faz aqui nas lives, nem sempre o roteiro sai certinho do jeito que a gente planeja, né? No meio do caminho pode surgir alguma pergunta ou outra, mas eu vou me basear no roteiro que a gente planejou aqui. Certo. E eu vou deixar fazer a primeira pergunta. E como eu falei no início, se sobrar um tempinho no final, porque essa live voa, né? O tempo voa. A gente abre aí para as perguntas para o pessoal, que se quiser fazer alguma pergunta para a Agatha. E caso não consiga, depois pode fazer uma pergunta direto no Instagram dela ou entrar em contato no site dela que está no Instagram. E aí vocês podem fazer contato direto com a Agatha, tá? Isso. Bom, na sua história, Agatha, você consegue identificar essas suas características empreendedoras e a convivência com o feminino em um mundo profissional predominantemente masculino? Eu acho que essa é uma questão chave para todas nós, né? Talvez a geração de agora tenha um pouco mais de facilidade, mas pelo menos a minha geração, acredito que a sua também, né? A gente conviveu ainda com uma sociedade que o masculino domina, né? Que é principalmente na área de, por exemplo, eu comecei na área de desenvolvimento de softwares, na época, né, que eu fiz meu curso técnico. Então, assim, quando eu fui trabalhar, e aí eu estava fazendo a minha faculdade, enquanto isso eu trabalhava na área de desenvolvimento de software, na época era COBOL, eram as linguagens que nem se usa tanto hoje mais. Mas, assim, era predominantemente masculina, né, a mão de obra. E querendo ou não, tem essas situações que te deixam, né, com aquela ideia, poxa, só porque eu sou mulher, né? Então, assim, eu vivenciei algumas questões parecidas, acho que todas nós, né, vivenciamos. Poderia até citar alguns exemplos, mas eu acho que não precisa, até pela questão do tempo, porque nós todas passamos por isso. Mas, assim, eu sempre tive e aí eu identifico isso em mim mesma, aquela vontade de ser independente, né? Desde pequena eu queria ser independente. Então, acho que essa busca da independência, a palavra independência, ela é muito forte quando a pessoa tem essa vontade de empreender e ter o seu próprio negócio. Então, tem algumas características do empreendedor que vêm ali, né? Desde de muito novo, né, seus próprios talentos, coisas que nascem. Inclusive, no Sebrae mesmo tem um curso que chama Empretec, não sei se você já ouviu falar. Não. É um curso que você faz de uma semana, você fica imerso quase, você só vai para casa na hora de dormir. Que você descobre essas características e você consegue ver na prática o que você tem de características empreendedoras ou não, né? É bem interessante. Então, assim, a questão da determinação, da persistência, da visão de futuro, né, dessa questão da independência, de estar sempre buscando melhorias, querer sempre estar inovando, né? Então, essas características, elas vêm, é claro que elas podem ser desenvolvidas também, mas algumas pessoas acabam levando isso na vida delas, em pequenas coisas, nos fatos corriqueiros do dia a dia, né? E aí, quando ela vai empreender, claro, aquilo faz parte dela, e aí vem quase que naturalmente. Né? Por isso que, assim, alguns são empresários, sabe? Eu costumo dizer isso. Alguns são empresários e alguns são empreendedores. Né? Tem uma diferençazinha aí. Né? Isso. Você pode explicar para a gente essa diferença entre isso? Eu acho que é uma coisa que muita gente tem curiosidade de saber. Eu, por exemplo, não sei a diferença. Se você puder clarificar.
Eu ficaria muito grata aí. Claro, claro. Não, o empresário, ele pode simplesmente administrar uma empresa. Ter uma empresa e administrar a empresa, né? Fazer a gestão da empresa, gestão financeira, gestão comercial. Mas o empreendedor, ele sempre vai buscar mais. Ele sempre vai realmente querer sair daquilo ali e ir para um pouco mais, e arriscar, né? Correr riscos, que o empreendedor gosta. Ou ele vai buscar também outros segmentos. Então, às vezes o empreendedor ele acaba tendo 2, 3, 4 atividades diferentes, né? Porque ele não tem medo, ele quer tentar, ele é determinado, ele enxerga oportunidades de negócios, né? E aí ele não consegue ficar quieto. Tem aquele comichão de empreender, porque o empreender é se esforçar, né? Levar energia fora do normal para que algo aconteça. Né? Se eu for olhar o conceito de empreender, é isso, né? Então, esse esforço extra, ele é revertido muitas vezes até no insucesso, né? Às vezes o empreendedor tem um insucesso nessas tentativas, mas ele continua tentando, e ele aprende com isso, e ele vai. Já o empresário, quem é só empresário, não é empreendedor, ele já prefere aquela estabilidade, aquela tranquilidade, né, de ter aquilo ali, ele sabe andar bem naquele terreno, né, ele domina aquilo ali, e pronto, ele vai administrar a empresa dele daquela forma, sem correr muitos riscos, sem tentar muito, sem ser muito ousado, né? Muito bom, muito bom. É isso aí. Muitos empreendedores a gente vê essas características aí mesmo, né? Da ousadia, né? De estar sempre inovando e tudo, né? Inovando, E quando eu cheguei aqui na Holanda, eu passei, acho que essa também é uma questão, assim, eu passei o que acho que quase todas nós mulheres, agora vamos falar das mulheres, que quando chegam num outro país, que é aquela coisa, né? O que eu vou fazer? Né? Eu sigo na minha carreira, eu sigo naquilo que eu sei fazer, que eu tive experiência, que eu já fazia no Brasil, ou no país anterior onde eu estava, ou eu tento uma coisa nova. Né? Eu vou buscar um emprego fixo, ou eu vou empreender em alguma coisa que é minha paixão, um sonho antigo que eu tinha, e que, né, esse sonho ficou guardadinho, e aí agora eu quero fazer. Mas aí tem a questão da insegurança, claro, né? Principalmente no início, a questão da língua, a questão das leis, né? Da legislação. Então, assim, essa é uma questão que sempre fica, né, no ar. Acho que todas nós passamos por isso, né? E também não existe uma fórmula mágica, não tem como alguém chegar para você e falar assim, Agatha, faz isso, né? É a melhor coisa. Não, você sempre vai ter que você mesmo escolher esse caminho, né? E eu passei por isso também. Então, quando eu cheguei aqui, meu marido é holandês, a gente morava no Brasil, ele fala português fluentemente. Então, quando a gente chegou aqui, eu não falava holandês. E aí eu fiquei, e agora? Ser consultora sem falar a língua vai ser complicado. Eu pensei, eu vou demorar uns 10 anos, no mínimo, para conseguir ser, assim, um pouquinho consultora na Holanda, né? Mas, então eu fiquei com essa dúvida, mas chegou um momento que eu falei, não, eu tenho que encarar, né? E eu vou por aí, eu não quero mudar. Eu quero aproveitar a minha experiência, eu quero usar a minha experiência, que é grande, a minha formação, que eu estudei muito, né? Fiz mestrado, fiz várias especializações, então eu falei, não vou jogar fora isso, eu vou batalhar na questão da língua. E foi o que eu fiz. Tanto que chegou um momento que eu estava no meu curso de holandês, já lá no B2, já fazendo a prova para o B2, e a minha professora da escola pediu para que todos nós fizéssemos uma apresentação em holandês do nosso currículo, da nossa experiência, da nossa formação, e do que a gente queria fazer, né, para o futuro aqui na Holanda. E aí ela teve alguns convidados lá. E uma das pessoas, no final da apresentação, quando terminou todo, chegou até mim e disse, Agatha, você tem uma experiência maravilhosa, você tem um conhecimento excelente, por que você não vai logo praticar, colocar na prática? E eu falei assim, eu não tenho a língua, não domino o holandês. Então, como eu vou fazer isso? Eu preciso primeiro dominar a língua. E aí
ele falou, era um homem, ele falou comigo assim, deixa que as pessoas definam o seu grau de holandês, se é suficiente ou não. Não é você que tem que definir. São as pessoas que vão definir, né? Se é suficiente ou não. Porque senão, você sempre vai ficar se limitando. Vai fazer alguma coisa prática com o holandês, que é assim que você vai conseguir. E aí eu... Oi? Desculpa. Vai começar a dominar a língua, né? O idioma. A dominar a língua. Porque o curso, né? Você não sai daquilo. O curso, realmente, você não pratica tanto como quando você precisa. E aí eu fui atrás de pensar em alguma coisa que eu poderia fazer. Um trabalho voluntário ou um estágio, né? Que aqui na Holanda é mais fácil, quando você está estudando alguma coisa, você pode fazer um estágio. E comecei a buscar, e aí surgiram algumas coisas lá, que eu falei, não, mas não é o que eu quero. Um deles era Rastvrouw na Rema. Então, ser freiwillig lá, né, voluntária lá na Rema, na loja, para quando as pessoas chegassem, você levar elas onde elas queriam. Eu falei, o que eu vou falar de holandês nisso? Não vou falar quase nada. E aí surgiu umas outras oportunidades que eu não quis. Aí eu falei, sabe o que eu quero? Eu quero na minha área. Eu quero fazer um estágio na minha área, ou um trabalho voluntário. Eu quero aprender os termos técnicos daquilo que eu domino, né? Eu tenho que aprender isso, é a minha área, é o facterm, né? Que em holandês a gente fala. E comecei a procurar. E aí eu soube, né, consegui buscar isso, que existia uma áreazinha lá no Remente, uma afdeling, um setor no Remente, aqui na prefeitura de Amsterdã, que era como se fosse um pedacinho do Sebrae, que era a parte da abertura de negócios, né? E eles faziam um trabalho com as pessoas que estavam recebendo o seguro-desemprego, para que elas empreendessem. Elas não queriam buscar um trabalho, elas queriam empreender, queriam começar um negócio. E aí, Romy, eu fui lá e bati na porta. Marquei uma conversa, não bati na porta porque eu liguei antes, mas eu bati um papo com o gerente desse projeto, que se chama Eichenwerk, né, o projeto, e perguntei se eu poderia ir lá para conhecer o projeto, e eu queria conversar um pouco com ele. E ele foi, né? Os holandeses têm isso, né? Quando você sabe o que você quer e que você se coloca bem, eles abrem, né, a oportunidade, sim. Isso. E fui. E cheguei lá, treinei, né, a minha conversa no holandês, meu currículo, né, no envelope, e ele me explicou o projeto, como era, que tinha workshops, que tinha momentos de consultoria também, que ele tinha a equipe dele, que não eram especializados, mas que eram as pessoas, não eram especializados em plano de negócio, mas que aí ele tinha ajuda de terceiros para isso, mas que a equipe dele é que dava os workshops e tal. E me perguntou o que eu queria. Eu falei, olha, eu queria um estágio, eu queria estar aqui com vocês e aprender um pouco mais do holandês no que é a minha área. Ele é a sua área? Eu falei, é. E aí eu comecei a falar com ele um pouco do que eu fazia, mostrei o meu currículo, e ele, assim, literalmente, ele foi lendo meu currículo e foi, né, fazendo assim, com a boca, ele, puxa, realmente é só uma questão de tempo, porque a língua é tempo. É uma questão de tempo. Né? E ele falou, vou conversar com o meu time, nós não temos vaga de estágio, nunca tivemos estagiário aqui, mas eu vou conversar com o meu time porque você tem muito que acrescentar para nós. E aí deu certo, né? Resumindo, eu acabei ficando 6 meses como estagiária, que ele me deixou à vontade para ficar o tempo que eu quisesse, quantos dias que eu quisesse por semana e tudo mais, não tinha nenhuma remuneração, mas depois de 6 meses, ele me disse, Agatha, abre a sua empresa que nós vamos contratar o seu serviço como consultora no plano de negócio, porque nós precisamos de pessoas especializadas aqui. E foi quando eu comecei a trabalhar com eles. Né? Então, acho que essa questão assim, da gente, né, nós mulheres, temos essa característica, né, da questão de se colocar de uma forma que eu acho que é muito mais do lado afetivo, que eu tenho comigo que para o holandês isso é um diferencial. Ah, sim, com certeza. Não só da questão do lado feminino, mas também tem a ver com o lado cultural nosso também, né? Também, o lado cultural. Sim, verdade. É verdade, tem isso também, né?
Mas então foi isso. Então eu tive, né? Eu gosto de contar essa história porque eu acho que isso também, inclusive, inspira, né, as pessoas. Com certeza. Isso serve de inspiração para outras pessoas que estão, de repente, perdidas no momento que não sabem exatamente o que vão fazer, o que elas, né, querem empreender, elas têm esse talento e querem desenvolver, ou não sabem, querem fazer algo e de repente já têm esse talento e não sabem. Então, aí, a partir de uma inspiração, de uma história dessa, a pessoa pode se sentir aí, dar um pontapé inicial para começar algo novo, né? Isso eu acho que é Exato, exatamente. eu vou te fazer então a terceira pergunta, né? Só por causa do tempo, né? Que a Sim, sim, gente sim, claro. aqui, porque daqui a pouco aparece assim, 1 minuto. É verdade. A live do Instagram. É, Então, qual seria mudar de país em si já é um grande empreendimento, certo, Agatha? Só o fato certo. de sair de um país para o outro, né? Eu que mudei de 3 países diferentes, cada um foi um empreendimento. Então, você pode explica um pouquinho para gente como é que é isso. Acho que resumindo, é porque a gente sai da zona de conforto, né? Então, já é um empreendimento, porque você sai da sua zona de conforto. Empreender é sair da zona de conforto, né? Então, você tem outros costumes, você tem outra legislação, como a gente falou. Tem que se adaptar até ao clima, às mudanças de estações, ao guarda-roupa, né? Ao meio de transporte. Uhum. Tudo, né? Então, realmente é uma grande adaptação. Então, essa adaptação já te deixa mais assim, fora daquela zona de conforto, e aí te faz pensar um pouco mais amplo nas possibilidades, né? Te dá um pouco mais de visão mesmo, né? Do que poderia fazer. E de repente até volta coisas, como eu falei antes, que a gente não tinha nem pensado a respeito. Né? Pensado, é verdade. Também acaba trabalhando o nosso lado criativo também, né? Acaba Sim, desenvolvendo, né? Acaba meio que forçando esse lado criativo que estava ali adormecido a começar a despertar para você começar a encontrar caminhos aí, né? isso, De exatamente. soluções e caminhos, né? Então, qual seria o perfil das mulheres que empreendem na Holanda? Já que a gente está aqui na Holanda, se você Isso, vamos falar da Holanda. isso, fala da Holanda, e se você depois puder falar também do perfil geral das brasileiras da Europa, isso aí fica a Tá. título de opcional. Agora começa um pouco da minha pesquisa, né? Porque eu fiz toda uma pesquisa para montar essa palestra, e aí eu busquei informações, né? Claro, não só da Holanda, como também mundiais, por isso que eu estou falando, é da Holanda, mas é muito parecido com o resto do país. Então, na hora que a gente falar aqui, a gente, na verdade, já está falando do resto do mundo, quer dizer, já estamos falando de outros países também, né? Então, assim, 93% das mulheres que empreendem, as brasileiras, né, que empreendem na Holanda, acompanharam os maridos. Né? Isso já é interessante. Quer dizer, não só o marido que é holandês, que aí acompanhou no sentido, ele mora aqui, ela veio, né? Como também aquele público que está tendo agora, que é dos brasileiros que estão vindo na área de TI, né, em algumas áreas similares, e que a esposa está acompanhando, né? Então, assim, a grande maioria resolve empreender, né? A minoria vai atrás de um trabalho. Então, esse é um percentual interessante, né? 87% tem entre 30 e 50 anos. Esse é um outro dado, né, interessante. Quer dizer, é exatamente o momento, né, da maturidade para poder buscar ter o seu próprio negócio. Né? É interessante. 71% querem ter filhos, ou têm filhos já. Né? Então, é aquela coisa, aí a gente já começa a fazer um link, né, do empreender como uma oportunidade de também conseguir ficar junto da família. De conciliar a vida conciliar. pessoal e a vida profissional. Vida profissional, né? Então, é um percentual alto também. 62% dizem que continuam dependentes. Então, assim, nem sempre o empreender significa que conseguem ficar totalmente independentes do ganho do marido, né? Então, realmente não é um caminho fácil,
É um caminho que é difícil no sentido da independência financeira. 58% começam negócios brasileiros. Interessante, né? Tudo que tem a ver com o Brasil, né? Seja a culinária brasileira, seja a moda brasileira, seja um restaurante brasileiro, área de beleza. Então, coisas que geralmente o brasileiro é conhecido, né, por aquilo ali. Então, a pesquisa, né, as várias pesquisas que eu olhei, uma delas dizia, então, isso. 75% empreendem em casa. Então, não chegam a abrir um estabelecimento, né? Porque a gente sabe que, inclusive, na Holanda, assim como em outros países da Europa, isso é facilitado, né? Essa coisa de você poder trabalhar de casa. Agora, então, né? A partir de agora. Então, Agora, mais ainda, mais do que nunca. Mais ainda. Vai ser quase obrigatório. E 87% são empresários individuais, que a gente chama na Holanda de ZZP, né? Mas que em outros países o que, né, é similar ao empreendedor individual lá do Brasil, ao MEI do Brasil. Né? Então, assim, esse é mais ou menos o perfil, né, das brasileiras que empreendem fora do Brasil. Muito Só para a gente ter uma ideia. Né? Isso, porque tem muita gente que não tem noção disso, né? Ou quem nunca empreendeu, por exemplo, né? Então, eu acho que isso é uma informação interessante, até para quem, de repente, está querendo começar a empreender, né? E pensar muito sobre isso aí, sobre esses números e tal, e sobre como começar também, né? Como iniciar o processo, né? Então, quais seriam as principais razões que levam essas mulheres a empreenderem, ao invés delas buscarem um trabalho fixo, um emprego fixo, como você falou, que é um percentual muito baixo, né, de pessoas que... Assim, pelas respostas, a maioria é pela questão da independência financeira. Né? Eu volto de novo à questão. Então, não quer ter que estar sempre dependendo do marido, pedindo dinheiro para o marido, né? Mesmo que possa, mesmo que seja possível, mesmo que não tenha problema, mas querem ter a sua independência financeira, querem ter o seu próprio dinheiro para comprar as suas coisas, ou para ajudar na casa, né? Ou para ajudar no Brasil, enfim, querem ter a sua independência financeira. Né? Uma outra razão também é ter o seu próprio projeto de vida. Né? Não ter que estar sempre no projeto de vida de alguém, no caso, né? do marido, do companheiro, da companheira, não importa. Né? Mas ter o seu próprio projeto. E às vezes, como a gente falou, até um projeto que já era antigo, uma identificação antiga. Então, essa também é um motivo de decidir, né? Querer ter o seu próprio negócio. Às vezes nem é a questão só da independência financeira, mas a questão de realização. Né? E a terceira é o que a gente já falou também, que até por isso que a gente viu que a maioria tem filhos ou querem ter filhos, que empreender a princípio, né, tem também tem algumas questões aí, né, significa mais tempo para a família, né, tentar conciliar a família com o trabalho. E aí depende muito da habilidade. Oi? Ou então, pelo menos, está próximo da família, não significa... Ou está próximo. É verdade, bem lembrado. O tempo há controvérsias. Há controvérsias. Tempo de estar com a família, mas tudo bem. É verdade. Tem gente que trabalha fora e consegue ter com horário fixo e consegue ter muito mais uma qualidade, né, do tempo com a família do que quem empreende. Existe uma romantização aí do empreendedorismo, né? Que as pessoas acham que você ser o seu próprio chefe, né? Você vai poder fazer o que você quiser, você vai ter... Que é o próximo item que a gente vai falar. Exatamente. É um mito. É um mito. É um mito, com certeza. Mas a gente vai chegar lá. Então, existem alguns mitos. Bom, cheguemos. Por isso que eu falei. Em busca do empreendedorismo. Então, fala pra gente, justamente fala sobre isso, sobre essa questão desses mitos aí ao redor de empreendedor. Um desses é esse que você acabou de falar, você já falou por nós aí, Romy, que é eu vou ser meu chefe, né? Eu vou ser meu próprio chefe, trabalhar quando eu quiser. Claro que não é assim, né? É o mercado quem diz quando você vai trabalhar, é o cliente que diz quando você vai trabalhar, então o seu chefe, né, vira o mercado e o cliente. E quando você vê, você está realmente sem tempo. Então, achar que você vai ser o seu chefe e isso vai te facilitar a vida, né, é um pouco de ilusão. Né?
Exato, e achar que vai ter mais tempo, né? Que você vai poder viajar mais, ou que vai ter mais dinheiro também, que eu acho que isso é uma das principais coisas que as pessoas falam. Ah, abriu um negócio na Holanda, ou abriu um negócio no Reino Unido. Ah, essa pessoa tá bem de vida, né? As pessoas que estão no Brasil, né? Então é uma visão realmente É, fantasiosa da coisa, né? Não é é, bem como se pinta, né? As pessoas têm essa é, visão bem distorcida sobre empreendedorismo na Europa, né? é. Então, assim, nesse caminho como empreendedora, você acha que existem alguns desafios mais comuns à maioria delas, né? Ou deles, né? Quais seriam esses maiores desafios? Tá. Olha, os maiores desafios, bem, um é a questão do domínio da língua, né? A gente sabe que mesmo para empreender, quer dizer, mesmo você dominando, por exemplo, o inglês, a não ser que inglês seja a única língua do país, né? Mas em países onde o inglês não é a língua mãe, muitas vezes ele não é suficiente, né? Ele dificulta um pouco. Quer dizer, ter só ele dificulta um pouco, né? Então, o Limita, domínio. Oi? limita um pouco de espaço. Limita um pouco. Uhum. Você sente isso também, onde você Sinto, acha? Você sinto, percebe isso, em né? alguns momentos eu sinto essa limitação, porque por enquanto eu não falo Uhum. holandês, né? Eu me viro aqui no inglês e em algumas situações realmente eu tenho que recorrer à ajuda dos universitários Dos universitários. para poder, senão realmente não tem como. Mas é isso mesmo, você falou tudo, limita. É, limita. Então, assim, o domínio da língua, ele é uma dificuldade, e ainda mais que a língua não é uma coisa que se adquire de uma hora para outra, É, e né? o inglês não é aquela língua tipo espanhol, que você aprende de ouvido, de repente até um italiano, que né, tem a raiz latina. Não é, né? Você tem que Não aprender é. mesmo, tem que estudar e a prática, como você fez também, né? Que procurou uma coisa na tua área e aquilo ali foi um desafio para você também com o idioma, que foi te Uhum. ajudando a desenvolver, né? Então não é assim, da Não, noite para o dia que você vai aprender. é. Não é. E é realmente a duras pedras, né, que a gente domina uma língua, que a gente aprende a dominar uma língua. Eu me lembro, por exemplo, na época que eu estava fazendo estágio lá na prefeitura, eles me enviavam o plano de negócios, os clientes lá deles, e mandavam o plano de negócio para mim, para eu depois dar um retorno na nossa conversa individual. Isso eu fazendo estágio. Eu lia 40 páginas, 50 páginas em holandês, a pessoa explicando a ideia dela de negócio, que cada um explica do seu jeito, numa outra língua que não era a minha, né? Numa questão bem técnica. Aquilo tinha dia que eu chorava. Tinha dia eu chorava. Eu olhava, tinha hora que eu não aguentava mais. Eu olhava para aquilo ali, eu tinha que ler, interpretar, entender, interpretar, marcar, fazer comentários e ainda preparar a conversa. Nossa. E isso eu recebia 6, 7 planos por semana. Então, assim, era uma grande dificuldade para mim, mas que a gente tem que enfrentar, né? A dificuldade isso tem que ter essa determinação, né? Então, quando a gente fala da questão da língua, é meio que chovendo molhado, mas não pode deixar isso de lado. De alguma forma, tem que caminhar, né? E às vezes vai ser a duras penas, não vai ser de uma forma fácil. Não vai entrar por osmose, né? Não, Continuar, essa língua não. infelizmente. É, Não. não vai mesmo. Não vai também adiantar ficar dando preferência para falar inglês, porque aí realmente não vai conseguir dominar a língua do Da vida, país. né? Durante um tempo até você consegue quebrar um galho, né? Mas dentro de um período que você começa a ver e se aprofundar mais nas questões de trabalho, você realmente vê que é preciso mesmo o Que é holandês, né? preciso, É. né? Então, essa questão do domínio da língua. Bem, uma outra questão também, que eu acho que é uma dificuldade para a maioria das brasileiras que vão empreender, né, fora do Brasil, é a questão do comercializar e do vender, seja o produto ou seja o serviço.
Então, essa é uma dificuldade que eu vejo na prática o tempo todo com os meus clientes, né? Uma coisa é você saber fazer aquilo, né? Então, eu sei fazer aquele produto, aquela culinária que eu vou vender, né? Ou eu sei fazer aquele serviço de estética, de massagem, de tal, ou seja o que for, eu domínio, né? Mas, e a comercialização disso? E o vender-se? Né? E o colocar-se no mercado. Essa é uma habilidade que geralmente as pessoas não têm desenvolvidas quando elas nunca empreenderam. Certo. E aí elas vão ter que buscar orientação, apoio, né? Ou vão ficar batendo murro de faca, né? Até acertar uma hora, e aí gasta-se muito tempo, gasta-se muito esforço, mas é uma habilidade que precisa desenvolver. Então, essa dificuldade, ela é claríssimo. São poucos os que não passam por essa dificuldade. Né? Como eu vou comercializar o meu produto ou o meu serviço? Como eu vou vender? O que eu vou vender? Por quanto eu vou vender? Né? Então, essas questões realmente pegam muito. Né? Com certeza. Outra coisa, controle financeiro. Esse é um ponto fraco de quase todo mundo que vai começar a empreender. Pois é. Mais ainda de brasileiro, né? Mais ainda de brasileiro, que não gosta, né? Não gosta de fazer muita conta, né? Não, vai dar. Vai dar, vai ser tá ótimo. Com ovo no da galinha. Exatamente. Porque controle financeiro não sabe fazer, às vezes não sabe fazer nem para a vida própria, né? Aí não vai levar isso para o empreendimento dela. Então, a pessoa fica com isso sempre de lado, vai descartando, né? E essa é uma dificuldade que mais cedo ou mais tarde ela vai vir. A pessoa vai ser confrontada com essa necessidade, né? De ter que desenvolver isso. Não tem, mas vai ter que desenvolver, né? Tem talento, mas vai ter que tirar aí de dentro um talento para fazer as contas, né? Exatamente. Para se organizar, né? Porque é importante você, como eu tinha começado a falar antes, mas quando você está começando um negócio, você entender muito bem o que retorno que aquilo ali vai te dar. Né? Como eu falei, senão vai virar só um hobby, vai virar uma brincadeira. Claro. Infelizmente, está cheio de brincadeira por aí. Né? Muita gente brincando. Não é que não pode brincar? Pode. Mas, assim, podia estar fazendo de uma forma mais profissional. Né? Podia estar fazendo de uma forma mais preparada. E, às vezes, até não é por falta de quem ajude. Certo. É por não valorizar esse tipo de serviço. Desse tipo de ajuda, desse tipo de apoio, né? E a gente tem no Brasil aquela coisa de que a gente tem, o assistencialismo, né? Então, sempre tem um curso de graça, sempre tem, né? O Sebrae que ajuda, é o Senac, é não sei o quê, e em outros países não tem, pois é. Você vai ter que investir. É verdade. Aí você vai num consultor holandês ou de outra nacionalidade, que pode ser tão bom, ter qualidade e tudo, mas realmente o preço que você vai pagar ali é bem elevado, né? Bem diferente, né? Então, quando a gente começa a procurar também os serviços dentro da comunidade brasileira, né? Eu acho que isso aí é importante também, né? Pensar nisso, né? De saber que tem pessoas de qualidade, como você, por exemplo, né? Que dá assessoria. E as pessoas precisam, né? Se elas estão começando um negócio e querem levar aquilo a sério, de maneira profissionalizante, né? De uma forma, querem levar aquilo adiante, que tem um futuro, né? Que pensem a médio a longo prazo, né? Então, de valorizar também as pessoas da comunidade brasileira que estão trabalhando sério, né? Como eu tô trabalhando. Isso. E até mesmo quem já começou, né? Tem gente que já começou o negócio, mas não está sabendo. Isso, né? nasce na corda bamba, exatamente. Não só para quem está começando, como quem já começou e que não sabe muito bem dar um direcionamento, né? Que está assim meio perdido, sem saber para onde ir, né? Isso. Bem, uma outra dificuldade, né? Ainda tem mais dificuldade. Nossa. Outra dificuldade. Outra dificuldade depois. Mas essa tá até ligada ao que a gente falou, né? Que assim, é o acesso ao conhecimento. Porque aí você tá num outro país que fala uma outra língua e aí você quer fazer curso.
Exatamente, é. Né? Você precisa fazer curso. Tanto, às vezes, na área que você está empreendendo mesmo, que é aquela área sua, né? Ou até da empresa que você já abriu e você quer melhorar naquilo ali, ou seja, até na parte de administração, de gestão da empresa e tal. E o acesso ao conhecimento, ou tem dificuldade da questão da língua, ou tem dificuldade também, estamos falando que a pessoa não quer investir, né? Quer ficar só procurando as coisas que são gratuitas. Exato. E isso, a maioria das vezes, você não vai achar nesses países. Você vai ter que realmente investir. Então, esse acesso realmente acesso ao conhecimento, ele é de outra maneira, diferente do que no Brasil, né? E a última que eu diria é o planejamento, a dificuldade de planejar, né? Isso também é um pouco da nossa cultura. A gente não quer planejar, quer botar logo a mão na massa, né? Quer ver qual que vai dar, já quer começar a fazer e não tem a paciência de parar, de pensar, de realmente colocar os pingos nos is antes de iniciar. Que é uma coisa que, se a gente vai falar de Holanda, que é onde a gente está, né? Que o holandês faz isso sempre. Isso faz parte da cultura deles, né? Isso já vem assim de outras gerações, né? Então, para eles, isso é um caminho, uma área familiar, né? Você sentar e planejar, né? E a gente brasileiro realmente, eu acho que isso a gente tem que aprender muito com eles, né? Isso aí a gente realmente tem que ser humilde e reconhecer que tem muito que aprender, e essa é uma das coisas que a gente realmente poderia aprender, né? E pode estar aprendendo com eles, né? É verdade, verdade. Mas é isso, acho que essas são as principais dificuldades. Tá certo. Mas depois, se a gente, uma próxima live, você traz assim, as facilidades. Não, vou falar, nós temos que falar das facilidades também. Tá bom. Porque a gente fica só pensando em dificuldade de criar, né, aquela barreira mental, né? Assim, meu Deus, não, a pessoa acaba não querendo fazer, né? O brasileiro é uma coisa, 8 ou 80, ou quer fazer tudo, ou de repente vê que é difícil, mas acaba desistindo, né? Então, isso também... As coisas têm que ser realistas, né? A realidade é essa, a gente falou, o domínio da língua é uma realidade, a questão do controle financeiro é uma realidade. Não é para deixar de tentar ir atrás e conseguir saber, como você falou, informação é tudo também, né? Você saber, ter o conhecimento e ter noção de que é assim mais ou menos que funciona, mas nem por isso não é para desanimar, né? Para a pessoa continuar tentando, né? Principalmente mulher, porque ainda tem a questão, por exemplo, tem mulheres que são mães e tudo, e que aí vê, caramba, tem tanto obstáculo, tanta burocracia, tanta coisa, não vou fazer, né? Então não é por aí o caminho, né? Sim. Não é? Então, a gente tem mais umas 2 perguntinhas aqui, e aí, se der tempo, a gente deixa espaço, porque eu já vi que rolou uma pergunta por aí. E os maiores talentos das brasileiras? Quais seriam os talentos e como... Aí agora veio, né? Os pontos fortes. Claro que temos, né? E são pontos fortes bem característicos das brasileiras. Eu acho que isso é interessante. Por exemplo, nós temos uma facilidade enorme de fazer networking, né? De nos relacionarmos. É verdade. Muito mais até do que as holandesas, posso comparar com as holandesas, né? Verdade. Muito mais até. Eu me lembro, quando eu estava no Brasil, e o Camil, né, meu marido, foi primeiro para o Brasil, a gente morou primeiro no Brasil, né? E aí lá, às vezes, a gente estava em algum lugar e a gente identificava que tinha um holandês lá perto, né? E aí eu falava com ele, olha, tem um holandês ali, você viu? Ele é holandês. Aí ele falou assim, você não vai lá conversar? Não, por que eu tenho que ir lá? Eu falei, não, você é holandês. Sim, mas então... E daí, né? E quando eu mudei para a Holanda, se eu via um brasileiro do outro lado da rua, eu dava um jeito de fazer algum sinal para mim, para fazer algum tipo de contato, né? Então, assim, é um ponto forte nosso. E mulher, então, mais ainda. Isso é muito do feminino também, né? Criar grupos, né? Criar grupos, claro. E por isso até que a gente tem uma comunidade tão forte fora do Brasil, né? Em todos os países, porque a grande maioria são mulheres. Né? Então, na Holanda, pelo menos, é a grande maioria mesmo. Né? Inclusive, você vê, agora está vindo muitos os casais brasileiros, mas você via muito mais as mulheres brasileiras vindo por causa dos namorados
holandeses do Aham. que o brasileiro por causa da holandesa, né? Hum, Então, é bem mais, né, o número de mulheres. E claro, tem também, né, casais homossexuais, que aí é outra coisa. sim. Mas eu digo assim, numa forma geral, falando da mulher em si, ela é a maioria na É, Holanda. E ela tem essa facilidade. Então, a gente tem essa comunidade forte aí, né? E aí vem o segundo ponto de um talento também brasileiro, que é criar parcerias, né? Fazer parcerias. A gente é muito aberto a parcerias. é que o europeu já não é tão Mais aberto. individualista. É. É claro que aí também tem um pouquinho de equilíbrio, né? Aí eu vou falar um pouquinho assim, da minha opinião, porque eu acho que também dentro do negócio em si, parceria, ela tem que ter um fundamento, né? Não é que eu gosto da Home que eu vou, você é minha parceira, né? Não é questão de amizade ou de É, afinidade, simplesmente, né? Parceria, no conceito de parceria, é a junção de talentos, complementação, na verdade. claro. Complementação de talentos. Então, assim, eu trago isso e você traz isso, e juntos nós vamos buscar um resultado que vai ser bom para os dois lados, né? É. Uhum. Mas não é assim uma coisa totalmente diferente com outra totalmente diferente e por causa disso nós somos parceiros. Não. O que a gente vai ganhar junto, né? Qual é o meu papel, qual é o seu papel, né? E como que nós vamos chegar naquilo que a gente precisa, né? Exato. Então, É é isso que é uma parceria. parceria de cumplicidade profissional, né? De troca e de balanço, né? Tem que ter aí Isso. um equilíbrio, né? Uhum. Exato, Isso aí, exato. assim como que as mulheres podem se apoiar nesse sentido do empreendedorismo dessa maneira, né? Tendo essa visão, você Uhum. pode apoiar uma outra, vocês podem ganhar juntas, né? Uhum. Duas ou três, ou um grupo, e é dessa forma que se pode apoiar, né? Que até coloquei lá na descrição do post, né? Falando sobre isso, né? Sobre a questão do apoio mútuo, como que as empreendedoras podem se apoiar nesse sentido, né? Então, acho que isso que Sim. você falou aí faz muito sentido, tem tudo a ver com esse linka, né? Com essa questão aí, né? De apoio mútuo, né? Uhum. Então, você tem aí mais Tem pontos. mais um talento, né, que a gente não pode esquecer, que é a criatividade, né? Nós somos muito Ah, criativas, né? verdade, A verdade. criatividade é bem forte nas brasileiras, né? E aí onde a gente vai, aí, seja de país que for, nós estamos criando coisas, inventando moda, né? Verdade. Trazendo novidades que o pessoal do país fica, né, abismado de ver, porque realmente nós temos isso, nós temos essa facilidade. Infelizmente, a gente não junta isso com planejamento, né? Que aí seria o ideal, porque também a criatividade sem um planejamento. Também não adianta nada, né? Você tá lá, tem um É, pacote de criatividade dentro da sua mente, mas você não sabe como que você vai gerenciar e para onde você vai exato. colocar aquilo, né? Onde é que você vai. Concretizar. Uhum. E eu Exatamente. vivo ouvindo isso. Vivo ouvindo isso dos meus clientes. Nossa, eu tenho um monte de ideia, ideias maravilhosas, mas eu não consigo executá-las. E eu saio de uma, vou para outra, depois vou para outra e não termina. Claro, Perde o porque foco, não realmente, foco. né, Exato. não estrutura, né? E aí o outro lado também, né? Aí você vai lá para o lado dos holandeses, que são muito de planejar, né? De fazer tudo direitinho, mas às vezes falta um pouco mais Né? na criatividade. Claro que tudo tem exceção, né, gente? Estamos Claro, falando lógico, não dá meio pra gente. geral. Verdade, Né? verdade. Acho que eu destacaria essas três, viu, homem? A nossa capacidade de fazer networking, que é muito forte, né? O Uhum. relacionamento, a questão das parcerias, busca de parcerias, né? Querendo sempre se agregar, né? Colaborar, e essa última questão da criatividade. São os nossos Maravilha. grandes talentos. Muito bom, muito bom. Que acaba transpondo um pouco de barreiras, né? Esses obstáculos todos aí, tudo, né? A gente Verdade. superando um pouco com essa força que a gente tem, né? Que a gente carrega, né? Até uma força de vontade também, né? Porque isso aí acaba gerando essa força de vontade, né? Assim, E inclusive isso é importante, porque, por exemplo, no trabalho que eu faço com os meus clientes, o que a gente faz? A gente identifica esses pontos fortes e identifica essas dificuldades para poder trabalhar em cima disso, né? exato. Porque é assim que você consegue se fortalecer, é transformar aquilo que é fraco em forte, ou se não é possível, porque às vezes não é possível, neutralizar, pelo menos. Trazer alguma coisa que vá neutralizar aquilo.
né? E aí olhando isso para o lado da empresa, né? Ou do negócio, ou da sua atividade profissional. Mas é importante ter isso bem claro, porque, como você falou, às vezes os talentos eles precisam ser mais ressaltados, mas não pode se esquecer daquilo também que é fraco, né? E que às vezes você mesmo, sozinho, nem sabe o que você poderia fazer para melhorar aquele ponto, né? E aí vem também a questão de buscar uma ajuda, uma orientação, né? Mas é sempre Exato, importante ter consciência desses dois lados. certo. Ou seja, que essa história de que a mulher é o sexo frágil, uma bela de um conto da carochinha, né? Com certeza. É só uma crença limitante, né, que deixa a gente preso no espaço e que a gente realmente pode, né, ganhar o mundo no bom sentido se a gente quiser, né? Uhum, Por aí. uhum, exatamente. Maravilha. Então a gente já viu que brasileiro tem criatividade para dar e vender. Para dar e vender. A gente só precisa criar uma estratégia, né? Buscar aí uma assessoria aí especializada também, né? Uma orientação. Então é assim, a gente já está praticamente no final aqui. Se der tempo, a gente deixa aí um espacinho para o pessoal fazer perguntas, se alguém quiser fazer. Que conclusão que você faria em relação à realidade das mulheres brasileiras que empreendem dentro do Brasil em comparação com as que empreendem fora do Brasil? Uhum, tá. Olha, para falar dessa conclusão, eu gosto de basear em cima de dados, né? Porque a gente tem que fazer comparação em cima de dados. Aí tem um relatório que o Sebrae fez baseado no GEM. GEM é um relatório, é um monitoramento do empreendedorismo global, de vários países e em várias vertentes, que é todo ano, é feito, né, a nível mundial, então, do planeta, de todos os países. E claro, né, o Sebrae pega aquela questão do Brasil e faz algumas comparações. Então, assim, é interessante que tem aqui, eu vou até dar uma olhada para poder mostrar para vocês, tem algumas coisas que são bem parecidas, né? E é interessante. Então, por exemplo, falando das VEIs, que são né, a microempresárias individuais, que é o nosso ZZP aqui, que todo país tem o seu autônomo, a grande maioria, são 76%, elas estão na área de vestuário, acessórios, no Brasil, né? Cabeleireiros, tratamento de beleza e alimentos. Olha que interessante. É exatamente o que a gente vê aqui na Holanda. E é exatamente o que mostrou aquela outra pesquisa que eu falei. Verdade. Né? Em outros países também, né? Você também vê isso na Espanha, no Reino Sim, Unido, sim. Itália também, né? É A só. maioria, a maioria. Os meus clientes, a maioria estão nessas áreas nos outros países também, não é só na Holanda. Então, é interessante como que realmente é do empreendedorismo feminino estar predominantemente envolvida em atividades relacionadas à beleza, moda e alimentação. Engraçado, né? É Então eu sou uma interessante. minoria, né? Eu já tô começando a chegar. Você está na. Eu sou aquele serviço assim que Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de de música música nesse ou de dança. relatório. Não Exatamente. está nos 10 primeiros, viu? Eu tô fora da lista. Fui excluída, fui excluída. Ai, você está no Mas diferencial. é uma atividade difícil, viu, também, viu? Vou te falar, assim, que é bem difícil, né? Você ser empreendedor artista, né? É bem assim, Com certeza. tem nada de romântico, nada de lindo, nada disso que as pessoas pensam. É assim, é 50% de estudo, né? De você estudar a sua técnica, né? Daquilo que você faz, do ofício que você exerce. Hein? A gente nem deu uma hora, o Instagram cortou. Faltam 10 minutos para
para a live terminar. Isso, vamos só encerrar, né, Agatha? Porque já tá quase praticamente fazendo 1 hora. E a gente só faz aqui umas considerações finais, a despedida. E se alguém tiver uma pergunta, né, para fazer. Teve uma pessoa que fez uma pergunta aí. Tô só esperando a Agatha mandar o convite aqui, ou então eu mando para ela. Peraí. Isso, acho bom. Nós tivemos sorte que o Instagram deixou eu voltar, né? Deixou, exatamente. Já aconteceu É o comigo. que eu sempre digo, 1 hora não é nada. Não é nada. Muita gente, quando a gente faz o contato para fazer a live, não pode ser 40 minutos, não pode ser 35 minutos. Olha que você vai ser enganado, porque o Instagram 1 hora voa, né? E você vê, não deu 1 hora, ele já cortou. Falei, tá ficando sem vergonha o Instagram. Tá ficando sem vergonha. Tudo já, pumba, corta tudo. Mas não dá. Então, vamos dar continuidade só para, né, só para finalizar, né? Não, então, assim, eu acho então que tem muitas questões que são parecidas, né? Só para fechar essa última pergunta que você fez, que é a questão das áreas onde as brasileiras empreendem fora do Brasil são muito parecidas com as mesmas áreas da maioria das MEIs no Brasil, né? Outra questão também que o relatório fala é que a grande maioria acaba do funcionamento das MEIs também é em casa, não tanto quanto fora do Brasil, mas tem um percentual muito grande que empreende a partir de casa, né? As razões que levaram também a empreender é querer ser independente, olha só, as brasileiras no Brasil, né? Precisar de uma fonte de renda, que talvez não está muito explícito, mas tem também talvez a questão no Brasil, tem muitas mães solteiras, né, mulheres separadas que precisam, às vezes tem que empreender por questão de necessidade mesmo, de ter a fonte, e não conseguir um emprego na área que queria trabalhar. Então, essas são questões parecidas, então, né, com empreender fora, né. E uma última consideração que eu fiz aqui em cima desse relatório também, que eu acho parecido, é a questão de que a dificuldade com a questão das informações financeiras do empreendimento. Aqui é interessante que aqui eles ainda colocam assim, que ainda existem, né, no Brasil, as mulheres que fazem a gestão financeira, 50% fazem no caderno. Então, esse é um ponto fraco, fortíssimo. É um grande... Paradoxo, mas é... Paradoxo total. Mas é um grande ponto que a gente precisa pensar, né? Porque aí quer dizer uma fraqueza das mulheres, de uma forma geral. Verdade, verdade. Uma coisa tão básica, né? Simples, assim, que eu também já tive muita dificuldade, tive que aprender a lidar com isso, né? Até com a questão de lidar com o próprio dinheiro também, o brasileiro tem essa dificuldade, né? De modo geral, né? Não só a mulher brasileira, eu acho que o brasileiro, de uma maneira geral, tem dificuldade de lidar com dinheiro, né? Não sei o que, paga depois, essas coisas assim, né? Tem muito essa coisa da nossa cultura, né? E a gente, quando chega aqui, isso não é assim, né? Então, realmente, isso é uma coisa para ser trabalhada, né? Mas acho que era isso, Rome, assim, só para a gente finalizar, para não estender muito mais, né? Mas quase que nós conseguimos, tá vendo? Quase que deu para fechar. Exatamente. Falta 5 minutos. Se alguém tiver uma pergunta em 5 minutos para a Agatha responder aí, tinham deixado uma outra pergunta na outra live, mas a pessoa acho que saiu, já não está mais aí, ou então... Mas ela viu que eu também posso estar respondendo, né? Pelo meu site. Aí quem tiver alguma pergunta que lembrar depois, né, ou quiser ter uma conversa comigo, pode fazer pelo direct, ou marcar uma conversa na minha agenda no meu site, na aba contato, lá tem uma agenda com as disponibilidades de dia e hora, e aí nesse dia e nessa hora a gente faz uma conversa pelo telefone, uma chamada de áudio. Maravilha, tá certo. Tá bom, Agatha, muito obrigada, então, por você ter vindo aqui na nossa live, agregar valor, né? Porque isso é agregar valor também, né?
a gente saber que a mulher pode empreender sim, né, em qualquer lugar do mundo, e que existem essas estratégias que a gente tem que ter em conta, toda essa informação, não é chegar a saber, sair por aí abrindo uma página, um site, como você tanto coloca, né, nos teus posts. Gente, não é assim, né? Sair empreendendo não é brincadeira de criança, né? Sim. Então, você falou, até pode fazer, mas depois a pessoa acaba recebendo a fatura de volta, né? Não leva muito a sério, não faz as coisas, né, como manda o figurino, no caso de cada país, cada lugar tem um funcionamento diferente. Então, realmente, essa pessoa quer levar a sério, quer se profissionalizar, é levar a sério mesmo, né? E buscar orientações de pessoas especializadas, pessoas preparadas, como é o seu caso, né? Então, realmente, te agradeço muito por você ter compartilhado todas essas informações, seu conhecimento aqui com a gente. E quem quiser entrar em contato com ela já sabe. Tem o site que está no Instagram, né? Agatha Kelper. É isso. Você tá lá no post, né? Isso. Então, tá lá no post do Sagrado Feminino. Vocês podem dar uma olhadinha. E esse vídeo vai ficar aqui 24 horas. Se vocês quiserem compartilhar com amigas de vocês que estão querendo empreender, ou que estão morando na Europa, ou que estão pensando em se mudar para cá. Então, fiquem à vontade. E quem não conseguir ver, vai assistir no YouTube depois, ou a própria Agatha também vai disponibilizar na página dela, né, Agatha? Lá isso. E essa conversa vai estar disponível lá para quem quiser assistir. Tá bom? Bom? Inclusive lá no meu site, Romy, tem outras lives que eu fiz, né, com outros empreendedores, trazendo empreendedores de várias áreas aqui da Holanda, tem do Brasil também, né, que eu também atendo meus clientes do Brasil, então também tenho lá, tem lives que eu fiz com outras pessoas, como eu fiz com você, e que trazendo conhecimento mesmo, tem um vídeo que eu fiz com a Ana de Amsterdã, 2 vídeos, que é empreender na Holanda e trabalhar na Holanda. Então, assim, tem bastante coisa na minha área de vídeos lá do site, quem quiser assistir. Maravilha. Tá bom, então, querida. Um beijinho. E beijo a todos vocês. Obrigada pela participação de todas aqui. E a gente vai em contato aqui pelas páginas, pelas redes sociais. Obrigada a você, Romy, pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com você, né? Só tô doida pra gente um dia encontrar pessoalmente. Deixa eu passar esse corona. Fase aí, e aí a gente vai encontrar. Mas obrigada pelo convite, foi um prazer compartilhar o que eu posso